Olá, minha Paraíba! Estamos em mais um Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, trazendo sempre às segundas entrevistados que têm muito a dizer à Paraíba e ao Brasil. No meu caso de hoje, no Frente a Frente comigo, hoje aqui, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, governando um dos principais estados do Brasil em plena pandemia do coronavírus. Ele resolveu pegar o caminho inverso ao do presidente Jair Bolsonaro e apostou tudo no início aí da vacinação contra a Covid em São Paulo e no Brasil. O resultado: São Paulo foi o estado que vacinou a primeira pessoa, a primeira brasileira aqui no país, e pelo anúncio que o governador João Dória fez na semana passada, deverá ser o primeiro estado a concluir a vacinação de toda a sua população. Dória tem planos para além de São Paulo? Vamos tentar descobrir isso aqui e outros temas também. Vem comigo, Frente a Frente, tá no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Governador João Dória, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. O senhor fala para toda a Paraíba a partir de agora. Boa noite, Luiz Torres. Uma alegria reencontrar você, ainda que virtualmente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Arapuã. Boa noite, Paraíba. Bom demais. Governador, como eu sempre costumo dizer aqui nas minhas entrevistas, os assuntos são muitos e variados, mas eu queria começar perguntando naturalmente qual é a relação que o senhor tem aqui com a Paraíba, que experiência o senhor já compartilhou aqui no estado, enfim, para que a gente possa aí ter uma noção da sua trajetória aqui no estado. Bom, foram várias visitas a João Pessoa, desde muito. Eu fui presidente da Embratur, aliás, quando nos conhecemos. Isso foi na década de 80. E naquele período eu tive que fazer várias viagens à região Nordeste e fui a João Pessoa várias vezes também, inclusive por conta do grande forró, aliás, o maior forró do Brasil. Eu sei que essa é uma disputa dura, mas foi um período também onde eu estive várias vezes acompanhando essas manifestações juninas, que são tão importantes e que, evidentemente, ficaram suspensas esse ano por conta da Covid-19, da pandemia, mas foram várias as visitas, até porque nós tínhamos naquela época, quando eu presidi a Embratur, todos os programas de financiamento para hotelaria e desenvolvimento de resorts e também investimentos de centros de convenções, recuperação de áreas à beira-mar, era o Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, e o FISET Turismo também, que eram administrados pela Embratur. Hoje esses fundos estão no BNDES, mas naquela época era a Embratur. E tem a lembrança também de um povo amável, afável, carinhoso, que gosta de brincar, de abraçar, de muita afetuosidade. Terra também da família Cunha Lima. Eu conheci o pai, foi colega do meu pai na Câmara, Ronaldo, depois Cássio, agora Pedro, toda a família Cunha Lima e tantas pessoas com as quais, Luiz, eu pude conviver ao longo desses anos e continuo a conviver também. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, frente a frente com você, frente a frente com a Paraíba. Bom demais. Enquanto o senhor estava falando aí, a gente ilustrou aqui com algumas fotos dessa época da sua visita aqui em Campina Grande com o empresário João Gregório, que é o proprietário aqui do Sistema Arapuã, na década de 80, 90. Acho que ele não tinha nem autorizado a publicar essas fotos, porque ele disse que há muito tempo, mas vocês estão tão bem aqui para o século XXI, né? Conseguiram entrar no século XXI bem aí. Governador, o senhor fez na semana passada um anúncio bem ousado de concluir a vacinação aí de toda São Paulo em outubro, mas algumas informações, minhas fontes aí de São Paulo, também tenho fontes aí em São Paulo, apontam que o senhor tem uma perspectiva até mais otimista, naturalmente sem anunciar, mas mais otimista de concluir essa vacinação em agosto aí em São Paulo. O senhor confirma que tem aí uma boa perspectiva para São Paulo de conclusão de vacinação e lhe pergunto, por que o Brasil inteiro não está com essa mesma perspectiva, governador? Que leitura o senhor faz para essa, enfim, diferenciação de Brasil, de país e do estado de São Paulo?
Luiz, primeiro meu abraço ao João Gregório. Eu vi a fotografia e dos tempos, bons tempos e boas memórias. O meu grande abraço a ele. Isso foi numa das visitas que fiz a Campina Grande, exatamente na festividade, que é uma das marcas da cidade nas festas juninas, no Grande São João de Campina Grande. Em relação à vacina, São Paulo, de fato, na última quarta-feira, nós anunciamos que vamos concluir toda a vacinação, repito, toda a vacinação dos brasileiros que moram em São Paulo, dos paulistas, dos estrangeiros que residem aqui, até o dia 15 de outubro. Talvez até antes, mas até 15 de outubro nós teremos concluído toda a vacinação aqui em São Paulo. É a imunização plena de todos os brasileiros. Hoje, no dia de hoje, nós já temos 19 milhões e 100 mil pessoas vacinadas aqui em São Paulo. É o maior número de pessoas vacinadas em todo o Brasil, está aqui em São Paulo. E aí você fez a pergunta, mas por que vocês estão conseguindo acelerar? Primeiro porque criamos aqui o PEI, o Programa Estadual de Imunização, não para confrontar o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal, mas para aprimorar alguns pontos que nós tínhamos por convicção que poderiam ser mais rápidos, mais eficientes, mais efetivos no programa de vacinação em São Paulo. E deu certo, nós estávamos certos nessa opção. Vacinamos todas as pessoas com comorbidade, todas as pessoas com algum tipo de doença já estão vacinadas, pelo menos com a primeira dose aqui. Vacinamos as forças de segurança, todas elas, a Força de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, então estão todos vacinados. E da mesma maneira, todos os profissionais da linha de frente, médicos, enfermeiros, paramédicos, motoristas de ambulância, funcionários de hospitais, centros de saúde, já estão todos vacinados. E professores, São Paulo também foi o primeiro estado do Brasil a abrir vacinação para os professores. Hoje nós já temos 60% de todos os professores do estado vacinados e seguimos nesse programa de vacinação, além de termos colocado 5 mil pontos de aplicação da vacina, 5 mil locais para aplicação da vacina, fora os 42 drive-thru, que são aquelas estações onde você, de dentro do carro, recebe a sua imunização, recebe a vacina no braço. E um ponto importante a destacar, que você já de forma generosa colocou na abertura, é que graças ao Butantan e graças ao esforço do governo de São Paulo, nós começamos a vacinar no dia 17 de janeiro. O governo federal, em dezembro do ano passado, dizia que começaria a vacinar em abril. E eu me lembro, você também, de uma entrevista com o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que, indagado por um jornalista da Globo News, se ele não achava muito tarde o mês de abril para iniciar a vacinação no Brasil, e ele respondeu, mas pressa para quê? É uma das frases lapidares que vão ficar na história triste do Brasil na conduta desta pandemia. E nós aqui, ao contrário, sempre defendemos as vacinas, não apenas a vacina do Butantan, mas outras vacinas. Viabilizamos essa vacina juntamente com o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado com sede em Pequim, na China, e já tínhamos 6 milhões de doses da vacina aqui no mês de setembro. Poderíamos ter iniciado a vacinação dos brasileiros já no mês de outubro, não fosse o negacionismo e as protelações feitas pelo governo federal através do Ministério da Saúde e também das decisões dramaticamente erradas que fizeram o governo federal comprar cloroquina e não vacina. Cloroquina marca e vacina salva. O senhor está convicto disso, então, de que por parte do governo federal houve, de fato, um atraso e o Brasil poderia estar com a agenda muito mais adiantada na vacinação? Luiz, absolutamente convicto disso. Nós poderíamos estar hoje com 65%, beirando 70% da população brasileira vacinada. Nós temos 10%. Tivéssemos iniciado a vacinação em outubro, ou no mais tardar no final do mês de outubro, início do mês de novembro, teríamos hoje já novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, teríamos 7 meses de vacinação, estaríamos praticamente com 70% da população brasileira imunizada com 2 doses da vacina. Muito triste o que aconteceu com o Brasil, muito triste ver um governo negacionista, distante da realidade, distante do povo, distante da vida e distante até da compaixão. Nós ultrapassamos ontem, Luiz, a casa de 480 mil pessoas mortas.
com 480 mil pessoas mortas. Eu não sei qual a população de João Pessoa, mas se você considerar que muitas grandes cidades brasileiras não têm 480 mil habitantes, é como acabar com uma cidade inteira diante de uma pandemia, ou seja, todos mortos. Poderíamos, se tivéssemos iniciado a vacinação há mais tempo, não tivéssemos o negacionismo daqueles que advogam que não é preciso usar máscaras, que não é preciso distanciamento, que não é preciso lavar as mãos constantemente e utilizar álcool em gel. Nós hoje teríamos salvo pelo menos 240 mil brasileiros estariam salvos, ou seja, a metade dos que se foram estariam ainda aqui vivos e compartilhando suas vidas com seus familiares e amigos. Portanto, é uma tristeza concluir que o negacionismo do governo federal e do seu presidente Jair Bolsonaro contribuíram para a perda de cerca de 240 mil vidas que poderiam estar salvas neste momento. Governador, aí eu lhe pergunto, com base nessa conclusão, o senhor acha que cabe, objetivamente, cabe impeachment do presidente Jair Bolsonaro? E além disso, uma pergunta do ponto de vista de tramitação mesmo formal, a narrativa de parte da população, ou de uma parte da população, ou de parte da oposição, que resume isso, classificando o presidente Jair Bolsonaro como genocida. O senhor assina embaixo desse adjetivo pesado em relação ao presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que cabe impeachment e o senhor assina embaixo desse adjetivo? É o que melhor classifica Jair Bolsonaro. Aliás, o Messias da morte. É um genocida. Jair Bolsonaro é um criminoso. Deve ser julgado no Brasil e pelos tribunais internacionais também. Em relação a impeachment, essa é uma decisão do Congresso Nacional, não é uma decisão de ordem sanitária ou de ordem judicial, é uma decisão institucional de obediência à Constituição. E cabe, evidentemente, a deputados e senadores avaliarem, decidirem e votarem. Mas do ponto de vista do crime contra a saúde pública, do crime contra a vida, há provas suficientes e demonstrações claras de que estamos vivendo diante de um governo genocida. Portanto, genocídio é crime, e crime passível de prisão. E Jair Bolsonaro é protagonista desse genocídio aqui no Brasil. Eu não me furto a dizer isso, porque esta é a verdade. Esta é a triste realidade do nosso país. Governador, o senhor fez, e quando sempre fala, já tratou do tema várias vezes, inclusive, em relação a se arrependido em ter votado em Bolsonaro em 2018. O senhor já explicou, inclusive, as razões disso. Mas a minha pergunta é mais assim, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor teria votado no PT ali em 2018 ou o senhor repetiria a mesma posição naquele momento em 2018? Bom, Luiz, eu não costumo fazer avaliação sobre o passado. Eu costumo investir o meu tempo no presente e trabalhando para melhorar o futuro. Então, eu prefiro focar naquilo que nós temos aqui de ações em São Paulo, principalmente, onde temos a gestão do governo de São Paulo e trabalhando para um futuro melhor, trazendo mais vacinas, vacinando mais brasileiros aqui em São Paulo, fazendo mais testagem. São Paulo também é o estado que mais testa no Brasil, fazendo proteção, recomendando o uso de máscara, estabelecendo o distanciamento social como uma norma para as áreas públicas, especialmente as áreas de transportes, e trabalhando pela vida, para, na sequência, ampliar a oportunidade econômica com a estabilização da pandemia e recuperar rapidamente a economia do Estado de São Paulo, que mesmo assim, mesmo em período de pandemia, já cresceu 2,3% no primeiro trimestre desse ano. Janeiro, fevereiro e março, o nosso crescimento foi de 2,3% e temos a perspectiva de fechar o ano com mais de 7% de crescimento, ou seja, 50% mais do que o melhor critério utilizado para avaliar o crescimento da economia do Brasil. São Paulo vai crescer 50% mais do que a economia do Brasil. E quando São Paulo cresce, São Paulo ajuda o Brasil. São Paulo estimula a geração de empregos, irriga riquezas para todo o Brasil, inclusive para a nossa região Nordeste,
e especificamente para Paraíba. Governador, o Planalto, né, e o presidente Jair Bolsonaro também comemoraram um aumento do PIB aí nesse primeiro trimestre de 2021, 1,2%, assim, até se esperava que ele não chegasse a esse patamar, e o governo, naturalmente, o governo federal trouxe para si os louros aí desse registro e, naturalmente, o presidente ali sempre encontrando espaço para dizer que poderia ainda ser melhor se os governadores dos estados como um todo não tivessem adotado a política que ele condena, que é uma política de fechamento, de medidas restritivas e tudo. O senhor se furta a esse debate com o presidente Jair Bolsonaro em relação a medidas que atrapalharam a economia do Brasil, governador? Luiz, primeiro, nenhum temor, depois até o desejo de debater, aonde quer que seja, numa emissora de televisão, num palco, numa emissora de rádio, numa rede social, ao vivo de preferência, sobre essa questão. Nós vivemos, tristemente, uma situação ainda na segunda fase, na segunda onda da Covid-19, esperando que não venhamos a ter a terceira onda. Ainda estamos num período que exige muito cuidado, muita atenção, muito resguardo das pessoas. Eu aproveito aqui para recomendar aos que estão nos assistindo aqui que, por favor, continuem usando máscara quando se deslocarem, sobretudo quando forem à rua ou a locais onde possa haver aglomerações. Tentem seguir o calendário de vacinação, os que podem ser vacinados, vacinarem-se. E eu falo isso porque há cerca de 12% das pessoas que simplesmente não se vacinaram. Poderiam ter se vacinado e não o fizeram, muitas vezes por falta de informação. Mesmo aqueles que tomaram a primeira dose da vacina, eles tomarem a segunda dose da vacina, que é fundamental. A segunda dose imuniza plenamente aquela pessoa contra o risco de contrair a pandemia. Então, aproveito para recomendar aqui aos que estão nos assistindo para que tomem a segunda dose da vacina, da mesma vacina que você tomou na primeira dose, os que já tiveram esta oportunidade, evidentemente. Bom, então em relação às medidas restritivas, o senhor acha que elas não são importantes, elas são necessárias, e esse debate de quem gera menos emprego, quem atravanca a economia, dá para ser feito em relação Estado e governo federal? Exatamente, Luiz, perfeito, é exatamente isso. Não é hora de eliminar medidas restritivas, nem de afrouxar medidas restritivas. É hora de mantê-las e vacinar o máximo possível para aí sim podermos, com a redução da ocupação de leitos de UTI e os leitos primários nos hospitais com atendimento Covid, gradualmente termos a volta à normalidade. Então há essa expectativa. Em São Paulo, eu digo a você com toda certeza, Luiz, nós aqui até o início de outubro já teremos toda a população vacinada aqui em São Paulo. Portanto, em novembro já teremos uma cidade com vida, com existência, evidentemente ainda com algumas restrições e as pessoas com máscaras, mas já começando a transformar a Covid num passado não tão remoto, mas num passado já realizado, ou seja, numa nova etapa de vida longe das restrições que fomos obrigados a implementar aqui em São Paulo, assim como outros governadores pelo Brasil afora. Governador, o que você acha como é que você avalia a gestão, né, a postura do Marcelo Queiroga, do ministro, que é inclusive paraibano, e está atuando aí no governo? Na semana passada, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro chegou a mencionar que as pessoas vacinadas não deveriam mais usar a máscara, levantou essa tese, e o ministro Marcelo Queiroga ficou ali, enfim, numa linhazinha tênue, sem saber se defendia um lado ou outro, conseguiu contornar ali. Que papel o senhor está avaliando do paraibano Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde? Olha, Luiz, eu posso usar calça apertada, mas quem ficou numa saia justa foi o ministro Queiroga, aqui entre nós. Ou saia justa essa. Justo um médico como ele, que presidiu uma sociedade médica importante até pouco tempo, ele que começou já sendo ministro defendendo o uso de máscara, defendendo vacinação, defendendo testagem, defendendo distanciamento, defendendo álcool em gel, defendendo as medidas
preventivas para que as pessoas que sob maior risco pudessem ficar em casa e quando saíssem usassem máscaras, ter que ouvir do presidente da República que vai fazer um decreto desobrigando o uso de máscaras das pessoas que já foram vacinadas ou as que já foram contaminadas. No meu caso, eu já tive Covid-19 e já tomei as 2 doses da vacina, porque eu tenho 63 anos, então entrei na fila, esperei o meu momento, esperei a minha hora. E pior do que ouvir isso é aquilo que disse ontem o presidente Jair Bolsonaro ao se referir ao seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tratando de um tal de Queiroga. Eu, se fosse ministro, realmente diria: presidente, até logo, eu fico com a saúde, com a vida, com os princípios que eu defendi durante toda a minha vida como médico, o juramento que fiz, os clientes e pacientes que atendi e salvei e a minha reputação. E o senhor fique com o seu negacionismo, com a sua evocação para negar a pandemia, que o senhor, se quiser, não use máscara, como não tem usado, e o senhor fique com a cloroquina, que eu vou ficar do lado da vacina. O ministro Queiroga é uma pessoa amável, afável. Eu conversei com ele algumas vezes por telefone, não pessoalmente, e elogio a afabilidade dele. Ele é extremamente afável com as pessoas. Isso faz diferença, evidentemente. Mas para alguém que vive cercado de bolsominions e vive cercado de decisões equivocadas emanadas do seu chefe, direto, que é o presidente da República, convenhamos, é uma baita saia justa. Mas o senhor bateu boca com ele pelo Twitter em função de não envio de doses ou do tempo certo de envio de doses para São Paulo da vacina. Enfim, há uma discriminação com o Estado de São Paulo ou o senhor não pode falar em relação a isso, nem em relação a recursos ou em relação à questão dessa distribuição aí por parte do Ministério da Saúde? Luiz, não há essa discriminação. A minha crítica, aliás, ela não foi dirigida pessoalmente ao ministro Queiroga. Ele que incorporou isso como se fosse dirigido a ele. Não foi. Foi ao Ministério da Saúde, porque chegaram vacinas da Pfizer, as vacinas chegaram no aeroporto internacional de Viracopos, aqui em São Paulo, numa sexta-feira à noite, e eles não processaram a distribuição da vacina, porque era final de semana e estavam cansados. Ora, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma guerra. Diante de uma guerra, Luiz, não há momento para você descansar, não há momento para dizer: não, hoje é domingo, logo não trabalho, só vou trabalhar na segunda-feira. Quantas pessoas poderiam ter sido vacinadas num domingo? Quantas pessoas em 48 horas poderiam ter recebido uma vacina e quantas pessoas com uma dose de vacina já estariam salvas da morte? Essa foi a minha crítica ao Ministério, dizendo que não faria distribuição da vacina e não o fez naquele momento, nem para São Paulo, nem para um outro estado, porque os servidores estavam de folga e estavam cansados. Cansados estamos nós deste volume de mortes no país, cansados estamos nós da cloroquina, cansados estamos nós dos equívocos do presidente da República, cansados estamos nós de termos 4 ministros da saúde em 2 anos e meio diante de uma pandemia, cansados estamos nós das atitudes vergonhosas do presidente da República, de saindo à rua sem máscara, fazendo aglomerações, andando a cavalo como se fosse um imperador sobre o asfalto, fazendo motociatas, brincadeiras de jet ski, aglutinando as pessoas, falando bobagens e ainda sendo agressivo, descortês e malcriado com as pessoas. É disso que nós estamos fartos e é isso que nós não queremos mais. Governador, o senhor falou em frases lapidares aí durante esse processo de pandemia. Eu quero lembrar de outra que foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele disse o seguinte: acho que logo depois de uma decisão ali inicial da Anvisa, ele disse: eu venci e o Dória perdeu. O senhor pretende, concluindo esse processo de vacinação em São Paulo, procurar para 2022 escrever ou reescrever essa frase, governador? Eu adoraria escrever: eu venci e Bolsonaro perdeu. Para isso, o senhor teria que, naturalmente, entrar na disputa em 2022. Como é que está a sua agenda? Para o senhor falar para o paraibano e para a paraibana que está nos acompanhando agora, que tem uma perspectiva de tê-lo aí nessa disputa. O que é que o senhor diz aí para a Paraíba? Luiz, primeiro, metade da minha alma, do meu coração, da minha vida é
nordestino. Eu sou filho de baiano com muito orgulho. Então, é de baiano para paraibano. Quando eu falo eu venci, Bolsonaro perdeu, eu falo de vidas. E nós estamos vencendo essa luta, porque nós estamos salvando vidas. E Bolsonaro está comprometendo vidas. Nós trouxemos a vacina, 70% dos brasileiros que tomaram vacina no braço até agora, tomaram a vacina do Butantan, Luiz. Hoje mesmo pela manhã entregamos mais 800 mil doses da vacina. Segunda-feira vamos entregar mais 1 milhão. Quarta-feira, mais 2 milhões. Sexta-feira, mais 2 milhões e 200 mil doses da vacina do Butantan. Só em 7 dias, mais 5 milhões de doses da vacina do Butantan, cuja primeira dose foi aplicada numa mulher negra, nordestina, enfermeira, Mônica Calazans, no Hospital das Clínicas, 12 minutos depois da aprovação da Anvisa, da vacina Coronavac, da vacina do Butantan. Eu não perco tempo com bobagens, eu não perco tempo fazendo lives com brincadeiras, com xingamentos e com ofensas às pessoas. Eu invisto o meu tempo para salvar a vida das pessoas. Então, já me considero um vencedor e Bolsonaro um perdedor, porque o negacionista é ele. Aqui eu sou a favor da vida, eu defendo a vida, a saúde e a existência. Sem isso, Luiz, não há economia, não há comércio, não há restaurantes, não há viagens, não há turismo, não há nada. Pessoas mortas não consomem, mortos não viajam, mortos não frequentam restaurantes, mortos não vão a shopping centers. Nós precisamos das pessoas vivas e a recuperação da economia, geração de emprego, geração de oportunidade, de riqueza com as pessoas vivas. Esse é o nosso maior desafio. E se tivéssemos tido um governo responsável, hoje, repito, já teríamos mais de 70% da população brasileira vacinada. Hoje o Brasil é um dos 3 países mais atrasados no mundo em vacinação. É vergonhoso e nos tornamos párias do mundo, Luiz. Se você quiser viajar à Europa agora, Luiz, sabe o que vai acontecer? Não, você não pode viajar à Europa. Os que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, que já tomaram 2 doses de qualquer vacina aqui no Brasil e estão imunizados, não podem viajar nem para os Estados Unidos, nem para a Europa, e para muitos países do mundo estão bloqueados, porque o Brasil se tornou uma péssima referência. O Brasil se tornou um pária do mundo e é comandado por um pária e dividiu esta nomenclatura, este carimbo de tristeza com todos nós brasileiros que pagamos um preço pelo negacionismo e pela postura equivocada que o presidente Jair Bolsonaro imprimiu ao seu governo. E desculpe dizer, Luiz, ele foi mal em tudo. Foi mal na saúde, foi mal na educação, foi mal nas relações externas, foi mal no meio ambiente, foi mal na economia, foi mal no desenvolvimento da cultura, foi mal nas relações com os países vizinhos aqui da América Latina, foi mal com tudo. Ele só foi bem com seus amigos, os seus seguidores e a sua própria família. Triste Brasil que tem que suportar um presidente com essa característica. Eu, como sou filho de nordestino, eu não tenho papas na língua, falo aquilo que eu sinto e falo a verdade. E não tenho medo nem de Bolsonaro, nem de bolsomínios, nem de bolsonaristas. Luiz, eu já fui ameaçado de morte 6 vezes aqui. Tem 5 sendo processados aqui criminalmente em São Paulo porque me ameaçaram de morte, porque eu enfrento Bolsonaro. Já ameaçaram de incendiar a minha casa, machucar os meus filhos. Não vão me amordaçar, não vão me acorrentar e não vão me silenciar. Para fazer isso vão ter que me matar, mas eu vou defender o meu país, vou defender o meu povo e vou falar a verdade. Em São Paulo, na Paraíba, na Bahia, em Pernambuco, em Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul, aonde for, eu estarei falando a verdade. E a verdade que eu defendo é a sua também, Luiz. É a verdade da vida, é a verdade das liberdades democráticas, é a liberdade de expressão da imprensa, é a liberdade para proteger o meio ambiente, é a liberdade para ser reconhecido, não pelo poder, não pela força, não pela arma, mas pelo exemplo. São declarações bem fortes, governador, bem fortes. O senhor falou aí em vários estados brasileiros. Qual é a sua visão de planejamento de desenvolvimento regional aqui para o país? No Nordeste tem ali uma luta toda de reclamação de que o Brasil, desde o Pacto Federativo, vai muito recurso para a União, não para os estados, e o Nordeste ainda sofre ainda uma outra discriminação de conseguir entrar no mapa econômico do país. Qual a sua visão?
A introdução que você fez já é uma introdução correta, Luiz. O Nordeste não precisa ser tutelado, o Nordeste precisa ser estimulado, apoiado, promovido. Nós fizemos aqui em São Paulo, estado de São Paulo, fizemos 14 polos econômicos aqui. E nós temos 2 regiões pobres aqui no estado de São Paulo. Mesmo sendo o estado mais rico do país, temos 2 regiões com IDH igual às regiões mais pobres do Nordeste. O litoral sul do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, agora denominado Vale do Futuro, e a região noroeste do estado, o Vale do Paranapanema, agora denominado Programa Vale 2030, um programa de desenvolvimento para oferecer condições reais de desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidades para a população dessas 2 regiões. Iremos aqui o ICMS ambiental, não para criar mais impostos, para permitir que os impostos fossem destinados para quem mais precisa, para financiar a educação, a qualificação profissional, as atividades institucionais na área de ciência, inovação, tecnologia e serviços, a formação de escolas técnicas nessas regiões, a implantação de novas escolas de ensino básico, ensino fundamental e o ensino infantil, as creches. Também o apoio e o financiamento para as atividades do agronegócio e para o microempreendedorismo. Tudo isso está sendo feito. Só no Vale do Ribeira estamos investindo R$2 bilhões neste ano, fora R$1 bilhão que já investimos no ano passado. No chamado Vale 2030, o Vale do Paranapanema, estamos investindo também R$1 bilhão e 200 milhões em programas de infraestrutura e programas sociais. Estamos concedendo ao setor privado os aeroportos dessas regiões para que tenhamos o escoamento no modal aéreo com mais facilidade para exportação de produtos, bens e as atividades turísticas também possam ser beneficiadas. Montamos um programa internacional de atração de investidores e estamos levando também para as regiões mais pobres do estado de São Paulo, e é o que pode ser feito também em relação ao Brasil. Por que a tutela apenas da esmola e do benefício para garantir o pouco? Vamos garantir o melhor, vamos garantir muito, vamos garantir a oportunidade para o empreendedorismo na região nordestina, a oportunidade do emprego, obviamente um amparo também aos mais pobres, aos desvalidos, aos vulneráveis, criando programas de polo de desenvolvimento, como fizemos aqui em São Paulo, levando oportunidades de todo o Nordeste para investidores da Europa, da Ásia, da China, do Japão, da Coreia do Sul, da América do Norte, do Canadá, do Médio Oriente. Hoje nós temos escritórios que abrimos neste governo em Xangai, na China, em Dubai, nos Emirados Árabes, em Munique, na Alemanha, o escritório europeu, e agora em novembro vamos abrir o escritório de São Paulo em Nova York, para a América do Norte, México e o Canadá, exatamente para falar de frente a frente com investidores. Montamos várias missões empresariais e bem-sucedidas, Luiz. Vou lhe dar um exemplo aqui, para não ficar apenas na teoria. Uma missão empresarial, a primeira, aliás, que fizemos em janeiro de 2019, começando por Davos, Fórum Econômico Mundial na Suíça. Um investidor contatado ali, que realizou reunião conosco, a denominada empresa Bracel, uma empresa que já está aqui no Brasil, fruto deste encontro, 8 meses depois, esta mesma empresa iniciava aqui a construção, as obras da maior central de papel e celulose do país. A maior usina de papel e celulose do Brasil está sendo feita aqui em Lençóis Paulista, no interior do estado de São Paulo. Sabe qual é o valor do investimento? 15 bilhões de reais. Investimento privado, não tem financiamento público, não tem dinheiro público, não tem empréstimo público, é dinheiro privado de um grupo de Singapura investindo aqui. Sabe quantos empregos já estão gerados nesta fábrica, na construção da fábrica, que ficará pronta no primeiro semestre até junho do ano que vem? 3.200 pessoas já estão empregadas ali, Luiz. 3.200 famílias já estão sendo alimentadas com um investidor internacional que nós captamos em janeiro de 2019, durante o World Economic Forum em Davos. E por quê? Porque nós temos uma visão de multilateralidade. Nós não agredimos os chineses, nós convidamos os chineses para investir aqui. Nós não agredimos os argentinos, nós convidamos parceiros vizinhos para investirem aqui. Nós fomos até o Japão, fomos até a Coreia do Sul, fomos à China, fomos aos Estados Unidos, fomos à Grã-Bretanha, Itália, Espanha, França, para atrair investidores para o Brasil, e deu certo. E esses investimentos estão aqui sendo materializados em São Paulo, em médio e grande porte,
e alguns que ainda vão se materializar. E é isso que eu desejo para o Brasil também, um país global, um país que compreenda a importância de todas as suas fontes de geração de riqueza na área industrial, no agronegócio, no serviço, na ciência e na tecnologia, além do comércio, seja o comércio presencial, seja o comércio online. Eu sou filho de nordestinos, Luiz, eu tenho amor por essa terra. Meu pai saiu da Bahia pobre e veio para cá como imigrante pobre para São Paulo, como muitos imigrantes vieram do Nordeste para encontrar aqui a oportunidade e a esperança, e encontraram. Está na hora também de nós, todos juntos, criarmos oportunidades para resgatar os verdadeiros valores do Nordeste e também do Norte do país. Não é esmola que o nordestino quer, ele quer oportunidade, quer trabalho, quer a dimensão do seu valor, da sua criatividade, daquilo que ele tem de melhor, e tem. E é isso que eu espero, muito em breve, no Brasil dos nossos sonhos, Luiz. Governador, o senhor está falando como candidato presidencial para 2022. Para eu aproveitar melhor nosso tempo aqui, de fazer 3 em 1 aqui. A primeira delas esse discurso e é uma fala e uma visão de disputa nacional para 2022. Quero saber como é que está na sua agenda, assim, quando você fala candidato à presidência da República, o que é que tem na sua agenda, independente dos fatores externos. A segunda pergunta, a partir disso, o senhor considera que o seu partido, o PSDB, fez alguma cara feia ou ficou com algum recalque com base no seu processo de avanço na vacinação, de destaque nesse processo de vacinação? A gente não viu muito festejo por parte do partido, qualquer outro partido político que tivesse ali uma liderança, que tivesse avançado num debate como esse, talvez colocaria essa liderança em evidência, e a gente não viu isso muito no PSDB, o PSDB um tanto quanto dividido com vários nomes. O senhor sentiu esse recalque do PSDB? E a terceira, para confundir, Coronavac é a primeira vacina do Brasil, ideologicamente atacada, e hoje, que defesa o senhor faz dela? Ainda há quem faça o discurso que, olha, tomou 2 doses da Coronavac, mas morreu, tomou 2 doses, mas pegou a doença, enfim. Vamos lá, 2022... PSDB e o possível eventual recalque em relação a isso, e Coronavac. Luiz, 3 em 1, então vamos lá para uma resposta para 3 boas perguntas. Frente a frente, como você gosta. Aliás, é a natureza do seu programa e a sua própria. Por isso é que você faz sucesso, tem boa audiência e é reconhecido e tem credibilidade também. A minha agenda é a vida, é a saúde. Não é a política nem as eleições de 2022. Meu interesse prioritário é salvar vidas, Luiz. Não é salvar mandato, não é salvar eleição. Eu, ao contrário do que pensam alguns, o meu foco é vida, é proteger as pessoas. Eu não estou preocupado com popularidade, estou preocupado com credibilidade. Credibilidade significa salvar pessoas. Então, essa é a minha prioridade. 22 em PSDB. Eu só tenho um partido. Eu não sou macaco que ficou pulando de partido em partido para encontrar oportunidade e tentar agarrar um degrau mais alto para subir na escala eleitoral. Eu me filiei ao PSDB em 2001, quando eu era empresário. Eu não estava na política, não pretendia estar na política e só vim para a política 15 anos depois, Luiz, para disputar a Prefeitura de São Paulo, e ganhei, inclusive contra a parte do meu partido, do PSDB, que não me queria nem sequer disputando e muito menos não imaginava que eu pudesse vencer as eleições em 2016 para a Prefeitura de São Paulo. E você sabe o que aconteceu? Eu ganhei, e ganhei no primeiro turno, única eleição da história em São Paulo, onde um candidato venceu no primeiro turno, e venci com 53%. E não venci gente ruim, venci gente boa. Venci Fernando Haddad, que era o prefeito da cidade de São Paulo, que depois foi derrotado nas eleições de 2018, e Lula fazendo campanha para Fernando Haddad. Venci Marta Suplicy, ex-senadora da República e ex-prefeita da capital de São Paulo, que disputou aquele pleito. Venci a deputada federal Luísa Erundina, que foi prefeita da capital de São Paulo e boa prefeita, assim como Marta Suplicy também. Venci Celso Russomano, deputado federal mais votado até 2016 do Brasil, e que começou naquele momento com 38% de intenção de voto. Eu tinha 1%. E o falecido senador Major Olímpio, que naquela época era deputado federal e que também disputava e com um índice 6 vezes maior do que o meu. E eu fui para a campanha como franco favorito a ser derrotado, aliás, a ser
humilhantemente derrotado. E venci. E venci por quê? Porque trabalhei, falei a verdade, fui conversar com os periféricos, com as pessoas mais pobres, com os desvalidos, coloquei meu pé no barro, visitei as áreas mais pobres da capital de São Paulo e venci aonde eu precisava que as pessoas compreendessem a dimensão do nosso projeto para São Paulo. E ainda convidei Bruno Covas para ser o meu vice e com o Bruno vencemos as eleições e o Bruno repetiu a vitória agora no ano passado e infelizmente Deus o levou, ele está lá em cima nos olhando, nos protegendo e nos iluminando. E depois venci as eleições em 2018 para o governo de São Paulo. Em 4 anos, Luiz, eu enfrentei 2 eleições sem ser da política e venci as 2 eleições. E venci também parte do meu partido. Eu só tenho um partido, não vou mudar de partido, eu sou PSDB e vou continuar no PSDB, mesmo com seus problemas, mesmo com as suas invejas, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com seus prognósticos equivocados, com seus erros, com as suas idiosincrasias, com as suas lentidões, com a sua vocação de gostar de ficar em cima do muro. Eu sou diferente, eu sou um tucano diferente, eu tenho lado, eu tenho posição, eu tenho coragem, eu falo a verdade, faço os enfrentamentos que são necessários, vou até o povo, converso com a minha calça apertada, com a minha camiseta ajustada, eu vou lá, eu converso com o povo. E por isso é que eu estou aqui, senão eu não teria sido eleito governador de São Paulo. Elite não elege governador em parte alguma do Brasil, nem em São Paulo. E a sua terceira pergunta, Coronavac. Além da Coronavac, que hoje já está no braço de 70% dos brasileiros, Luiz, e continuará. Nós estamos entregando 5 milhões de doses, novas doses da vacina esta semana, de hoje até sexta-feira da semana que vem, são mais 5 milhões de doses. Estamos já criando a nova fábrica do Butantan, da Coronavac. A fábrica estará pronta agora no final do mês de setembro e no início do ano que vem já estará produzindo a vacina aqui. Nós não vamos ter mais que importar o IFA, que é um insumo ativo para a produção da vacina e será produzido aqui. Nós compramos os direitos da Sinovac, desse laboratório privado chinês, para produzir os insumos aqui no Brasil e o faremos. E é uma nova fábrica, e Luiz, financiada pelo setor privado, em doação, sem contrapartida, sem nenhum benefício de contrapartida, nenhum. Não tem nenhuma vantagem fiscal, não tem cotas de vacina, doação pura e doações feitas porque acreditam no governo de São Paulo, acreditam no seu governador e acreditam no apelo que fiz para que ajudassem a financiar uma fábrica e com isso agilizassem fisicamente a existência dessa fábrica, porque se fizéssemos dentro dos procedimentos públicos, ainda estaríamos no processo licitatório e não no processo finalizatório, como nós já estamos na parte física, estrutural dessa fábrica. E se não bastasse isso, agora temos a Butanvac, a nova vacina contra a Covid-19, cuja autorização, você sabe, foi dada pela Anvisa para o início da testagem e que começa na próxima segunda-feira, dia 12, aqui em São Paulo, na região de Ribeirão Preto, junto com a Universidade de São Paulo, junto com a USP. Se já não bastasse a Coronavac, a vacina que está em 70% dos braços dos brasileiros, agora a Butanvac, muito em breve estará também. E uma vacina nacional, a vacina brasileira, feita em cooperação, sim, com o Instituto Mount Sinai de Nova York, mas totalmente desenvolvida aqui nos laboratórios e com cientistas brasileiros do Butantan. Razão de orgulho, orgulho para nós aqui de São Paulo, orgulho para nós brasileiros, termos 2 vacinas produzidas aqui no Brasil. Nenhum outro país da América Latina, nenhum outro país da América Latina tem vacinas produzidas localmente. Nós teremos no final deste ano 2 vacinas produzidas aqui e precisaremos, Luiz, nos vacinar todos os anos. A vacinação não termina agora com a imunização dos brasileiros neste ano. O ano que vem teremos que nos imunizar novamente em 2023, 2024, 2025. Todos os anos teremos que tomar vacina contra a Covid-19 para nos proteger e proteger nossas famílias, nossos amigos, nossas pessoas queridas. Portanto, muito orgulho de estarmos fazendo o que estamos fazendo, orgulho de fazer a coisa certa, orgulho de termos um governo, Luiz, sem corrupção, sem demandas de ordem judicial, sem escândalos, um governo honesto e um governo composto de pessoas capazes. Trouxe 8 ex-ministros do governo Temer, 8 bons ex-ministros do governo Michel Temer e que são secretários de Estado aqui em São Paulo. Entre eles eu destaco
apenas pelo fato de que ele comanda a economia de São Paulo, Henrique Meirelles. E a economia de São Paulo, diga-se, cresceu nesse primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, 2,3%. Cresceu mais do que o dobro da economia brasileira. Cresceremos cerca de 7,6% este ano. E a economia do Brasil, se chegar a 5%, já será um ganho extraordinário. Ou seja, São Paulo vai crescer 50% mais do que a economia brasileira. E assim foi em 2019, assim foi em 2020. Não é apenas uma previsão para este ano. Isso já aconteceu nos 2 últimos anos. Políticas públicas claras. Quando seus opositores, governador, quando seus opositores selecionam seus descansos de final de semana para fazer o debate, o senhor acha que é o melhor debate para fazer? Ou o senhor vai suspender descansos e momentos ali de lazer, como foi registrado aí no final de semana, o senhor no hotel no Rio de Janeiro, enfim, o senhor acha que esse é um debate menor que seus opositores fazem? Ou o senhor disse, não, vou suspender mesmo minha agenda de descanso, porque não está pegando bem o governador descansar nesse momento? Luiz, eu praticamente não descanso. Eu tirei um dia para estar com a minha esposa, com muita justiça, para ficar com ela um dia, um domingo. Eu trabalho sábados e domingos, todos os dias, e trabalho em média 16, 17 horas por dia. Você tem aí amigos no estado da Paraíba que me conhecem bem. Pergunte ao Pedro Cunha Lima, pergunte ao Cássio Cunha Lima, pergunte ao Rui Carneiro. Eles sabem a dimensão do trabalho que eu executo aqui. Chego muito cedo aqui, eu estou no Palácio dos Bandeirantes falando com você, aqui da sede do governo. Não moro aqui, poderia morar, moro na minha casa. Não recebo salário, eu devolvo os meus salários e dou para o Fundo Social de Solidariedade, como aliás fiz hoje. Eu assinei um cheque de R$ 17.895 para a compra de alimentos solidários para as populações desvalidas e vulneráveis aqui do estado de São Paulo. Não dependo do governo para viver, nem para me manter. E trabalho, e gosto muito de trabalhar. Mas aos bolsomínios e bolsonaristas, o meu desprezo a vocês, o meu mais profundo desprezo que tenho por aqueles que, como vocês, bolsonaristas, que publicaram a minha fotografia, onde eu estava isolado, tomando sol ao lado da minha esposa, como se eu estivesse fazendo alguma transgressão. Transgressão fazem os bolsonaristas quando fazem aglomerações em Brasília, montados a cavalo, ou montados em motocicleta, ou em jet ski, ou fazem manifestações jogando rojões e bombas no Supremo Tribunal Federal, ou agredindo fisicamente jornalistas e defensores da liberdade de imprensa. A eles o meu desprezo. Eu tenho direito, como ser humano, a ter pelo menos um dia por mês ao meu lazer. E continuarei a fazer isso. Continuarei a defender a oportunidade de estar com minha esposa e com os meus filhos no mínimo de tempo que eu tenho. E aos demais que me criticam, fiquem com a cloroquina, que eu fico com a vida e com a vacina. Nando, para a gente fechar aqui, eu respeitar naturalmente sua agenda e seu tempo aí, 2 perguntas mais no campo político. O senhor citou ali, o fato do PSDB ficar em alguns momentos em cima do muro. O que é que o senhor achou do encontro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente Lula? Pode até colocar a imagem aqui, dessa imagem que ficou ali, no país, durante algumas semanas rodando. Que leitura o senhor fez? Isso atrapalha os planos do PSDB para 2022? Está dentro de um processo democrático de leitura? O senhor sentaria com o ex-presidente Lula? Que leitura o senhor faz para isso? E uma pergunta política para Paraíba, PSDB já foi governo do estado aqui também, na Paraíba, com o próprio Cássio Cunha Lima. O senhor defende que agora, em 2022, o PSDB lance candidato aqui na Paraíba, ajudaria o projeto nacional, tem que ter candidato ao governo do estado, do PSDB aqui no estado, e que nome o senhor colocaria? Era do Cássio, do deputado Rui Carneiro, enfim. Começando pelo fim, obviamente eu não quero aqui me arvorar, interferir nem opinar sobre a política no estado da Paraíba, mas candidatura sim, e nós temos bons nomes na política. Rui Carneiro é um grande nome, deputado, foi e continua sendo uma pessoa de grande importância e relevância nos atos, nas iniciativas que tem em defesa do seu estado e do seu povo. Também o Cássio Cunha Lima, que foi senador da República, foi governador, Pedro Cunha Lima, que é deputado federal,
jovem deputado federal, nós temos bons nomes, além da Edna Henrique e vários outros nomes que podem ser incorporados dentro dessa pleiade de nomes tucanos, de nomes do PSDB, para a ocupação de espaço nas próximas eleições de 2022, seja ao governo, seja como vice, seja também no âmbito do Senado, deputados federais e deputados estaduais. Eu defendo que o PSDB tenha candidatura a governador, se possível, em todos os estados do Brasil. E onde não for possível, que faça boas composições e reúna as melhores forças democráticas para a defesa de princípios da social-democracia, mas também uma visão liberal de economia, menos governo e mais privado, e proteção social, proteção aos mais pobres e aos mais humildes. Em relação ao presidente Fernando Henrique, e a foto que você exibiu há pouco, dele ao lado do ex-presidente Lula, num jantar, aliás, promovido na residência do ex-ministro Nelson Jobim, eu entendo isso como um gesto institucional. São dois ex-presidentes da República. Ali não havia manifestação de apoio do presidente Fernando Henrique, ele não fez ao agora candidato Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que se anunciou depois candidato à sucessão do atual presidente Jair Bolsonaro. Foi um ato institucional. Eu gosto muito do presidente Fernando Henrique, tenho muito respeito por ele. Ele já errou vários prognósticos em relação a mim, eu brinco sempre com ele. Falo, ainda bem, presidente, que o senhor não depende de loteria esportiva, porque se dependesse, teria perdido todas. Porque ele vaticinou que eu não ganharia para a prefeitura em 2016, eu ganhei. Vaticinou que eu não ganharia para o governo em 2018 e eu ganhei. Mas isso não me tira o risco. E o que é que ele disse para 2022 para a presidência, no seu caso? Ele ainda não se manifestou, mas se seguir a tradição do que falou no passado, é capaz de vaticinar exatamente aquilo que pode acontecer. Mas eu trato isso, primeiro com respeito, depois com bom humor. O presidente Fernando Henrique, do alto dos seus 90 anos, é uma das figuras mais limpas, mais impolutas da política brasileira. Foi um grande presidente da República, acertou mais do que errou, cumpriu um papel extraordinário, deu estabilidade política e econômica ao país, fez programas sociais de grande importância, ganhou relevância internacional, o Brasil ampliou a sua respeitabilidade no âmbito da bilateralidade internacional, evoluiu muito na educação, no controle e na proteção ambiental, evoluiu muito também na área da saúde. Foi no governo Fernando Henrique que nós tivemos os genéricos, a evolução mais rápida e mais acentuada do SUS, do Sistema Único de Saúde, se deu no governo Fernando Henrique. Portanto, nós temos razões para admirar e respeitar a biografia e a história do presidente Fernando Henrique. E os demais temas eu trato com ele pessoalmente com bastante bom humor e, repito, essa situação do encontro dele com o ex-presidente Lula, eu classifico como um gesto institucional de dois ex-presidentes se encontrando. O presidente Fernando Henrique, escreva, Luiz, ele apoiará o candidato do PSDB à presidência da República. Pode escrever, pode registrar, pode gravar, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá aí, governador João Dória, queria agradecer em nome de todo o Sistema Arapuã, o senhor ter disponibilizado aí seu tempo para falar conosco aqui na Paraíba. Muito obrigado. Luiz, eu que agradeço, muito obrigado a você, obrigado também a João Gregório, obrigado pela exibição dessa fotografia logo no início, e ela não é comprometedora, logo no início da nossa entrevista, década de 80, se eu não me engano isso foi em 1986, posso estar enganado, 85, 86, essa fotografia, ou perto desta data. Luiz, muito obrigado, muito bom o frente a frente, esse bate-rebate, ele é atraente, atrativo para quem assiste, para quem acompanha, para quem gosta da política, e mesmo os que não são tão sintonizados, conseguem ter, creio, um bom painel dos entrevistados que você conduz com muito brilho, muita eficiência. Gostei de participar do programa, um abraço a você, um abraço à Paraíba, um abraço a tantos amigos e amigas que aí estão. Por favor, se protejam, continuem usando máscara, se protegendo as demais pessoas, fazendo as suas orações. Viva a vida, viva a vacina, viva a Paraíba, viva o Brasil. Tá aí, muito obrigado. Governador João Dória, bom demais, do governador de São Paulo. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial para voltar aqui e só me despedir. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Se você não pode sair